Nossa convidada da agora já chegou. Muito legal. Tô convidando aqui, gente. Só um minutinho mais. Citando aqui a participação. Nossa parceira que vem falar um pouquinho para nós hoje. Olá! Boa noite. Noite, a gente se engancha um pouquinho aqui nessas tecnologias, mas dá certo, né? Uma hora dá certo. Uma hora dá tudo certo. O negócio é ir com calma. É isso aí. Seja muito bem-vinda, Aldenisa. Muito obrigada, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada por sua disponibilidade, Eu que agradeço. por vir esclarecer aqui as nossas dúvidas, né? Os nossos questionamentos. Eu não conheço muito sobre o baralho cigano, então para mim vai ser também uma grande oportunidade, né? De conhecer sobre essa técnica, tá? Vou pedir que você se apresente e fale todas as suas as terapias que você abrange, tá? Fique à vontade, não precisa se ater só ao seu tema de hoje. Uma apresentação Certo. para que todos as pessoas do meu público possam conhecê-la melhor e saber quais são as técnicas que você utiliza, tá Boa bom? noite. Eu sou a guardiã do Espaço Evas e Cristais. Eu moro aqui em Recife, mas eu sou cearense, de Fortaleza, como a Ai, Pazinha. E, mas eu estou aqui já em Recife há 35 anos, mas eu continuo sendo cearense. E isso. aqui em Recife eu trabalhei bastante tempo, né, com geração de energia, planejamento elétrico. Eu sou engenheira eletricista. E quando eu estava próximo de me aposentar, eu juntando o meu trabalho no espaço espiritual que eu frequento, o trabalho no centro, eu comecei também a me preparar para atuar na área das terapias. Por quê? Porque eu senti esse chamado. Porque eu já fazia aplicação de passe, depois eu passei a fazer aplicação de reiki, e o chamado vinha muito das ervas, né? Principalmente das ervas, e logo depois dos cristais. Por isso que o meu nome é Ervas e Cristais, que as ervas chegaram primeiro. Mesmo que, quando você vê a formação da nossa casa, da nossa mangaia, do nosso planeta, os cristais eles são ancestrais, depois são os vegetais. Mas, para mim, as ervas chegaram primeiro, e aí as ervas vieram trazendo essa energia da ancestralidade. Então, é uma coisa que o meu trabalho está muito inspirado na minha ancestralidade. E na minha ancestralidade tinha curandeiros, tinha pessoas que trabalhavam fazendo tinturas, fazendo benzimento, né, benzendo, tinha curandeiros. Então, está na minha ancestralidade e esse chamado veio do coração. E aí eu comecei a trabalhar fazendo aplicação de reiki, fazendo trabalhos com cristais, massagens, e aí foi adentrando o uso das ervas como banhos, escaldapés, chás, preparação de tinturas, preparação de pomadinhas. E aí depois veio também os óleos essenciais. E os óleos essenciais eles chegaram para mim, a aromaterapia, de uma maneira assim, que, como diz a minha professora, inclusive até eu vi a minha professora Rosana aqui, é o convite que aquele aroma faz, é o convite que aquela erva está fazendo a você. E a gente convida aquela consciência para trabalhar com a gente. E é nesse convite que eu faço para as ervas, eu convido a consciência de cada planta, através de um chá, através de um banho, através de uma sinergia de óleos essenciais, a trabalhar com a gente. Olha Durante aí que esse legal. processo, eu comecei também a trabalhar com baralho cigano. Por quê? Porque eu sempre tive vontade. Sabe, foi uma coisa que sempre me chamou. Foi a questão dos oráculos. Então, eu fui para baralho cigano, tarô, e eu tenho realmente eu trabalho com vários oráculos, oráculos da deusa, oráculo dos anjos, oráculo do pão, oráculo de Kuan-Yin. São muitos oráculos, porque, na verdade, o que chama a gente, né, é o oráculo. E para o sorteio que a Pazinha me convidou, eu disponibilizei um atendimento com baralho cigano, e é isso que a gente vai falar hoje, não é, Pazinha?
É isso aí, mas que bom saber que tem mais, tem algo mais aí que nos une também, né? Que é a aromaterapia. Eu também me Sim, encantei, me apaixonei, né? E realmente, quando a gente é picada pelo bichinho verde da aromaterapia, você não consegue mais ficar longe, né, disso, porque realmente é algo que é muito encantador, né? É muito mágico, é muito. Mas realmente, os minerais, eles chegaram aqui primeiro, né? Eles são a base, é tanto que no nosso sangue também, ele é a base de todos os minerais, né? Primeiro vem os minerais, depois o reino vegetal, né? Para só depois vir o reino animal e depois, muito tempo depois mesmo, o hominal, né? nominal. Uhum. É. Pois é, então, vamos lá. Estudo ou divinatório? O que é esse baralho cigano? Me explica aí direitinho como é que é isso, porque eu também trabalho com alguns oráculos, mas os oráculos que eu trabalho eles são bem específicos, né? Das terapias, das técnicas que eu faço, que eu realizo, e são atendimentos, são ferramentas para que a gente possa ver com mais clareza o inconsciente daquela pessoa que está sendo trabalhada, que às vezes ele mesmo não sabe, né? Ele Uhum. mesmo não conhece. E aí, para que a gente possa ter, assim, de uma forma mais assertiva, né? A uma terapêutica mais voltada, mais direcionada para essa pessoa, a gente tem esses oráculos que eu tenho o oráculo das flores, o oráculo que é do sistema Joel Aleixo, tem o oráculo dos florais da Amazônia, que eu também sou terapeuta deles, né? E tenho agora o tarô do Joel Aleixo, né? O tarô alquímico, né? Mas aí eu não conheço nada do baralho cigano. Gostaria que você me explicasse. Inclusive, tem outros terapeutas também, né? Que estão fornecendo também, promovendo também essa leitura. Se você quer participar do sorteio, você pode. Tem duas chances aí de ganhar. Uma com a Alde, aqui, que está aqui hoje presente, e outra com as outras, né? Que tem também, se eu não me engano, tem tarô de Marcele, né? Meninos, são 24 prêmios. Então, tanta São coisa que tem muitos horas. prêmios. São muitos prêmios. Então, tem horas que às vezes não dá para lembrar. Eu não posso nem falar um aqui, porque senão vou acabar esquecendo algum. Né? Mas tem sessão de Theta Healing, tem uma consulta de aromaterapia comigo, tem círculo da vida, realmente é muita coisa. Tem é, uma mesa radiônica das plantas, né? Com a Saberes das Estrelas, a Glória Vijaya, que também é a nossa mestre da nossa escola, né? Iniciática, do Saberes das Estrelas. Pois é, vamos lá, então. Então, eu vou começar falando, primeiro, dos ciganos em si, né? Dos povos ciganos. A gente sempre diz povos, porque os ciganos, eles são clãs, eles são povos. A gente não tem, assim, uma nação cigana somente. São vários povos. Mas o que a gente tem nas pesquisas históricas é que esse povo, ele provavelmente veio do norte da Índia. Por quê? Porque nas mudanças que eles não se adaptavam a ser fixados no canto, eles eram andarilhos, eles gostavam de andar. E aí eles tiveram que, já que eles não se adaptavam àquele local, eles tiveram que sair. E os grupos iam saindo assim, grupos de família, várias famílias, e iam para destinos diferentes. Então, assim, eles chegaram na Europa. Os ciganos, quando chegaram na Europa, então, quando a gente fala assim, o cigano chegou na Europa e se estabeleceu. Não, ele continuou sendo andarilho. Eles ficavam um tempo num local, depois eles ficavam um tempo. Os ciganos atendiam. Né? Como eles não tinham um local fixo, eles não tinham uma plantação, e naquela época subsistência era mais de agricultura ou criação de animais, e eles não tinham muito tempo para isso. Eles viajavam nas carrocinhas e eles levavam o que podiam. Então, os ciganos eles começaram a trabalhar dançando, fazendo leituras de mão, e, na verdade, que a gente chama de leituras de oráculos, eles tinham vários oráculos, mas os oráculos deles eram passados de família. Por exemplo, se minha mãe atendia com oráculo, quando ela tinha, eu sendo filha mulher, ela ia me ensinar, e eu iria atender, e eu iria ensinar minha filha, e não tem coisas escritas. A E se cultura, fosse homem?
A cultura dos ciganos, ela funciona Se fosse homem, muito não na podia ler? oralidade. E, exatamente, os homens não faziam leitura de oráculo. Quem fazia leitura de sorte eram as mulheres. Então, eram passados de mãe para filha, de geração em geração. Ao Olha longo que do tempo, interessante. essa leitura de oráculos foi se diversificando. Lia a mão, mas também tinha alguma coisa, algum oráculo, alguma vidência, e aí ia se Que é a passando. quiromancia, né? Que chama E quiromancia. vidência, usavam líquidos, usavam café, usavam. Eram tanta coisa que o oráculo em si é o que a gente vai ver quando a gente for daqui a pouco falar o que é divinatório. Mas usavam várias formas para trazer uma resposta, uma orientação, um caminho para quem estava perguntando, um caminho para aquele cliente. Então, essa coisa dos ciganos, quando a gente fala, hoje, quando eu coloco lá na minha página, eu até ainda coloco baralho cigano, mas não existe um baralho cigano, entendeu? Porque os ciganos, eles não usavam essas cartas, eles não usavam baralho em si, eles faziam leitura de mão, eles tinham os oráculos próprios, e muitas vezes, quando usavam cartas, eram desenhadas pela própria família, e não é exposto. Então, quando você vai fazer essa pesquisa, também é um oráculo. Quando você vai fazer essa pesquisa, o que é que você tem? Você tem que, não é, eu sou não cigana, então eu não tenho como eu adentrar naquela cultura, porque eles não vão passar para mim, eles não vão abrir, porque é uma cultura que é mais fechada. Específica, né? E aí, ao Hermética. longo, mas o fato deles usarem oráculos, e oráculos são usados desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, sim, os oráculos, então outros oráculos foram desenvolvidos. E aí começou-se a usar o baralho que era usado ao vazio, que está dizendo que está com ruído, eu acho que deve ser o teu ventilador, que está um barulhinho. É. Peraí. Deixa eu baixar aqui e Isso, colocar Laura, é o no... ventilador que ela está usando, aí ficou um barulhinho assim bem alto. É um climatizadorzinho, mas eu botei de outro lado aqui. Será que é ele ou Sim, será que é o fone? Me porque digam aí se melhorou. Me diga tá aí se tá dando para melhor. vocês estão conseguindo ouvir? Diga aí para gente Não, que mas me a diga se Pazinha melhorou, porque mudou. senão eu tiro o fone, porque pode ser o fone também. Aqui está dizendo que não está dando para ouvir. Ah, é? Peraí. É o vento, professora. A professora Rosana está dizendo, é porque a minha amiga Paz ligou um ventilador, aí ficou um barulhinho, mas agora eu vou voltar. Então, agora dá para ouvir agora, não é isso? Melhorou. Isso, muito obrigada, gente. Então, era assim, as famílias tinham oráculos, e até as famílias que usavam cartas, elas usavam as cartas próprias, eles desenhavam as suas cartinhas, era uma coisa muito guardada. Então, o que a gente tem hoje, a gente não tem um baralho cigano. A gente dá esse nome, baralho cigano, culturalmente, né? Afinal de contas, foi passando, é uma cultura, dizer que a gente atende com baralho cigano. Mas, na verdade, eu atendo com oráculo. Não é um baralho cigano, porque eu não venho de uma descendência, né, nessa encarnação, eu não venho de uma descendência cigana. Meus pais não são ciganos, eu não sou cigana, então eu não tenho esse oráculo próprio da minha família. Mas como a gente já culturalmente começou a falar em baralho cigano, é o que a gente usa hoje. E essas cartas que a gente utiliza, né? Afinal, essas cartas, é um oráculo de 36 cartas, elas foram desenhadas, elas vieram do baralho dos jogos de diversão, jogos de mesa, né? Aquele baralho que tinha os naipes. A princípio, usavam só o naipe de ouros, então eram usados, chamava-se cartomancia. Com o tempo, foi se desenvolvendo outros desenhos. E essa coisa, historicamente, para você definir quem desenhou realmente o baralho cigano é difícil. Dizem que foi na Alemanha. Na Alemanha surgiu esse oráculo que a gente costuma chamar de baralho cigano. Mas ficou famoso, né? Agora, há um tempo atrás, quando eu digo há um tempo atrás, são muitos e muitos anos, minha gente. Mas tinha uma vidente na França chamada Madame Lenormand.
Essa vidente, ela era muito boa, ela trabalhou mais de 40 anos sendo vidente, ela atendeu a pessoas famosíssimas, ela atendeu a realeza. Então, ela acertava muito, ela acertava bastante. E aí, esse alemão foi vendo, né, ninguém sabe se ele se consultou com ela ou não, ele foi vendo muita coisa e foi colocando no desenho e colocando no papel. E aí, quando foi lançado esse oráculo, que hoje a gente chama de baralho cigano, essas 36 cartas, começou a se chamar de Petit Lenormand. Então, hoje, o que a gente tem difundido aqui no Brasil é o Petit Lenormand, que é um oráculo de 36 cartas, que comumente é chamado de baralho cigano. Essa é a origem dessas cartas que a gente utiliza. E hoje, quando alguém fala assim, eu coloco cartas, baralho cigano, todo mundo sabe o que é. Eu não vou dizer para vocês, ah, não, eu coloco um oráculo, Petit Lenormand, porque isso as pessoas não vão nem entender, porque está na cultura. Convencionado, né? Já está convencionado. Isso, aí como está na cultura, a gente continua chamando. Mas lembrando que não vem dos ciganos, porque os ciganos, cada clã, cada grupo tem os seus oráculos e é passado de boca, é passado de mãe para filhos. E hoje em dia também os homens leem, mesmo de famílias de povos ciganos, leem oráculos também. Dizem até que os homens criaram as cartas, porque eles não liam a mão, porque quem lia a mão eram as mulheres. Dizem que foi os homens que criaram realmente as cartas, que disseram, quando eu comecei a estudar e pesquisar, então foram os homens e disseram que foi na Alemanha. Mas exatamente como essas cartas foram criadas, a gente não tem certeza. Olha só, o pessoal está adorando aí. A Mariana também entrou aí, né? Que é uma bruxona, uma cigana mesmo, aqui da nossa, fazia parte da nossa escola aqui também, né? Quando tinha escola física aqui em Fortaleza. Está dizendo que vai ler, vai ouvir de novo, né? Porque é muito conhecimento. Realmente, a gente fica assim, né? A gente às vezes não sabe. É muito bom esse bate-papo para poder a gente ampliar os nossos conhecimentos, a nossa cultura, né? Sobre determinadas coisas. E talvez haja uma explicação, né? Por que que o povo cigano mantinha esse conhecimento só com as mulheres, porque para a alquimia, a mulher ela é completamente diferente do homem, não só do ponto de vista biológico, né? Mas do ponto de vista energético, e a mulher tem um órgão a mais que o homem não tem, que é a matriz, né? Que é a matriz é uma conexão com o divino, né? Que ela fica é um órgão invisível, assim como os chakras, que fica acima da cabeça da mulher e que só a mulher tem, né? Que às vezes quando ela tem alguma questão de algum problema de engravidar ou algum problema com prosperidade, né? Geralmente está ligado a essa questão da matriz. Às vezes você traz de muito, muito lá atrás, né? De muito passado, muito antigo, essa herança no seu DNA, né, de uma matriz danificada, e aí isso vai sendo passado de mulher a mulher, e às vezes a mulher tem dificuldade de engravidar só por isso, né? Então, talvez uma coisa que você tinha me perguntado antes, né, e eu gostaria de falar agora, que era assim, a questão do cigano, que a gente chama dos povos ciganos que a gente tem hoje, e dos ciganos do astral, da espiritualidade. Então, é muito comumente a pessoa pensar que se eu não faço parte, né? Se eu não sou de uma família cigana, por que eu uso esse oráculo? Aí a gente vem para os ciganos do astral. Os ciganos do astral, na verdade, são ciganos, são seres que trabalhavam, que evoluíram, né? E também são seres dentro dessa linha oriental, né? Que a gente chama, dentro dessa linha oriental. E esses seres, eles trabalham, eles continuam trabalhando. E aí eles trabalham com a gente. Então, aí eu digo assim, então eu não sou médium, eu não sei se eu tenho uma cigana, eu posso estudar o baralho cigano? Aí vem a pergunta, é divinatório ou é estudo? E aí, o que os nossos mentores dizem a gente não deve confiar só
nos mentores. Por quê? Porque a gente está aqui para evoluir. Então, eu estou aqui para estudar, eu estou aqui para conhecer, eu estou aqui para buscar meu caminho de autoconhecimento. Então, se eu achar que eu não preciso estudar nada, que vai ter sempre alguém aqui do meu ladinho me dizendo o que eu tenho que fazer, não sou eu que estou fazendo. Então, os nossos mentores, eles dizem, você tem que estudar, você também tem que buscar esse estudo. Você é divinatório ou é estudo? Eu diria que são os dois. Porque quando a gente tem, se você tem esse chamado para trabalhar com os oráculos, né? E aí você já parte dessa ideia de trabalhar com oráculos. E nesse chamado você resolve trabalhar com o oráculo que a gente chama de baralho cigano, então você vai com certeza abrir um canal para trabalhar com ciganos do Oriente, ou essa linha astral. Mas eu não sou médium, eu não incorporo cigano nenhum. A gente é canal e todo mundo tem mediunidade. É só você se conectar na energia. É só você abrir realmente o seu chakra de conexão e aí você tem exatamente essa conexão. E a coisa vem, quando você está lendo uma carta, aí alguém pode dizer, é estudo, então eu vou decorar o que significa cada carta, e eu vou falar para as pessoas, quando a pessoa tirar aquelas cartas, o que está lá, e aí você vai acabar dizendo a mesma coisa para todo mundo, e não é assim que funciona. Aí vem o lado divinatório, que é vislumbrar um caminho, que é vislumbrar uma resposta. E muitas vezes aquela mesma carta, aquela mesma figurinha, vai dizer uma coisa para a Paz, vai dizer uma coisa para a Mari, vai dizer uma coisa para a Laura, a mesma carta. Porque o que vem no campo, você sente a energia do campo que está ali sendo construído. Aí vem o processo divinatório. Você é um canal, você não está adivinhando nada. Eu não vou adivinhar a sua vida e nem devo dizer, chegar para mim, olha, eu devo fazer isso ou não? Então, não é a gente que vai tomar a decisão para o outro, a gente vai mostrar caminhos. E esse mostrar caminhos é através do campo. E aí você tem que entrar em conexão com a sua egrégora. E desde que a outra pessoa permita que você também entre em conexão com o campo dela, a resposta vem mostrando os caminhos. Então, se você vai a algum oráculo que a pessoa diz, tem que ser assim, faça isso, já desconfie. Porque você tem livre-arbítrio, você tem que ter caminhos para você percorrer. Você tem que saber, esse caminho vai ser assim, esse caminho vai ser assim, esse caminho vai ser assim. E você vai decidir que caminho seu coração vai lhe chamar. Então, essa coisa do estudo, você tem que estudar. Mas não é decorar as cartas, decorar significados, nem do oráculo chamado de baralho cigano, nem do oráculo do tarô, que são 78 cartas que a gente trabalha. Cada jogo é um jogo, porque cada pessoa é um ser diferente. Muito bem. E aí eu quero deixar aqui o convite, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a aldeia, aproveitem. Tanta riqueza de conhecimento, gente. E manda aqui nesse balãozinho aqui da interrogação, fica melhor de eu acompanhar, tá? Porque aqui não tem, às vezes, como eu acompanhar. Entrou uma pessoa aqui que disse que é descendente de cigano, mas que não tem o baralho cigano. Isso, e tem também a minha professora Rosana, ela é descendente de ciganos, mas na família dela, ninguém trabalha com baralho cigano, né? Não tem baralho cigano. Porque cada família vai trabalhar com alguma coisa, que a gente chama clãs, né? Então, tem os ciganos do ouro, tem os ciganos da sorte, tem os ciganos da cura, tem os ciganos que trabalham com ervas, tem os ciganos que trabalham com os cristais, tem os ciganos que trabalham com proteção. Então, tem muitas linhas, nem todo mundo que tem essa descendência cigana na família vai trabalhar com a linha dos ciganos da sorte. A gente chama a linha dos ciganos da sorte a linha oriental, a linha espiritual. Certo. Aqui a Laura também foi aluna lá da escola também, no tempo que tinha um prédio físico aqui. Ela diz aqui um comentário que eu acho que é uma pergunta para você. Tem uma ligação muito forte com os ciganos e não é descendente desses povos.
como é que isso se explica, né? Exatamente, que a gente, eu também não tenho, nessa encarnação, eu não tenho descendência cigana. Minha família tem índios, tem negros, tem português, mas que eu lembre, tem curandeiros, não tem ciganos. Você saiba, né? Porque às vezes a gente não sabe, né? Também. A gente não Então, que eu sabe. saiba, mas o que explica é que a gente hoje, muitas pessoas que trabalham nessa linha, trabalham mais na linha estudando, e aí vem dentro da egrégora, né, da linha oriental, dentro da egrégora dos ciganos do astral, aí sim, vem se conectando com essa egrégora, desde que você sinta o chamado, você dá a permissão do seu campo, você se conecta. Porque, olha, vou dizer para vocês, gente para trabalhar é o que não falta. No mundo astral tem muita gente querendo trabalhar, desde que a gente se permita. A gente tem que permitir, a gente tem que manter essa energia que possa se conectar com esses mentores. E aí, quando eu faço essa conexão, juntamente com o meu estudo, eu posso começar a receber essa mensagem e fazer essa ligação, né, do que eu estudo com o que você vê no campo. Porque, como eu digo, eu disse até no começo que eu sou engenheira eletricista, tudo é energia, minha gente. Tudo é Sim. energia. Então, é essa energia que você vai sentir no campo. É essa energia que você vai construir esses caminhos, né, para que você possa falar com seu consulente. É através dessa energia. E quanto mais você estiver conectada com a sua linha, quanto mais você estiver conectada com seus mentores, melhor vai fluir esse canal. A energia vai fluir muito melhor. Então, e eu ia te perguntar, então, quem pode ler esses baralhos, né? Mas acho que você tem algo. Sim, sim. Quem pode ler? De todas as pessoas que sintam esse chamado. Que sintam esse chamado no coração. Por quê? Ah, eu quero ler por curiosidade, eu quero aprender, eu vou comprar um baralho cigano, vou procurar na internet, eu vou fazer algum curso, porque eu quero ficar usando aquelas cartas ali não para o meu autoconhecimento, não para o meu crescimento espiritual, mas para poder ficar fofocando da vida dos outros. Tem muita gente que acha que baralho cigano, que os oráculos em geral, é para saber coisas do outro. E eu vou dizer para vocês, quando você começa a usar a energia dos oráculos dessa forma, você vai atrair seres que querem trabalhar também com essa energia. Não vou dizer que você não vai ler, vai, mas você vai atrair seres que estão trabalhando nessa energia mais densa, nessa energia de intriga, de fofoca, de gerar discórdia. Cabe a Sim. você saber como você vai se conectar. Qualquer pessoa pode usar os oráculos, qualquer pessoa. A finalidade que você vai usar os oráculos é que vão dizer quem serão os seus mentores para trabalhar com aquela ferramenta. É uma coisa que depende do quê? Depende de você, porque onde a sua energia vai estar, onde seu espírito está, onde sua alma está, onde seu coração está. Isso Cabe é a física, você descobrir. Uhum. isso é física quântica. E uma das pessoas assim que mais falou de física quântica que eu conheço, né, foi Jesus Cristo, né? Jesus o Cristo, né? E eu fico encantada, assim, como é que pode, como é que na Bíblia ela tem muito mais palavras de física quântica do que mesmo de religião. As pessoas é que não conseguem ainda perceber isso, né? Mas queira entender física quântica, pode estudar pela própria Bíblia, né? Porque tem muita física quântica. E é isso, a gente atrai por semelhança. Tudo que está na nossa vida, nós atraímos por semelhança. Aí você diz, mas por que eu só atraio dedo podre? Aí é outra questão, né? Aí são outros pormenores de limpezas que a gente precisa fazer, às vezes de padrões, né? Que podem estar impregnadas no próprio útero, né? A gente faz uma limpeza de espectro de útero com floral e isso às vezes se resolve, né? Se tiver só nisso. Mas tem outras questões aí, né? Mas a gente sempre atrai quem quer que seja para a nossa vida, para o nosso campo, para o nosso aprendizado. E é por afinidade, quer que a gente tenha feito algo aqui ou no passado, né? Ô, Pazinha, tem uma pergunta aqui da Renata. A Renata está perguntando se é a gente que aprende uma técnica ou precisa ter um chamado.
E aí, sempre, quando eu digo assim, sempre precisa ter uma decisão. Porque para você aprender uma técnica, você precisa se permitir. Então, sempre tem essa decisão. Se você quiser chamar essa decisão de chamado, tudo bem. Mas é uma decisão sua, é você que decide, é você que resolve fazer, né? Eu resolvo, a partir de agora, estudar uma técnica de oráculo. Então, eu vou me adentrar naquela técnica, eu vou estudar. Então, eu chamo isso, Renata, de chamado. É aquela vontade que dá de você conhecer algo. Então, se aquilo chegou para mim, eu sinto como um chamado do meu coração, para que eu possa aprender aquela técnica. Então, isso é a vontade, isso é a decisão de cada um, de ir lá aprender a técnica. Não sei se é isso que você estava me perguntando, mas se seria chamado. Então, chamado é o nosso livre-arbítrio, é o poder de decisão. Eu quero, eu vou lá. Eu quero, então eu vou atrás daquilo que eu estou querendo. A Mari está perguntando se tem que decifrar. Eu já até falei um pouquinho sobre isso, Mari. Assim, não é você decorar as cartas, sabe? Você tem que aprender, você tem que conhecer a técnica. Mas eu te digo, cada atendimento é diferente. Pode sair as mesmas cartas, mas às vezes a energia que você sente no campo, aquela carta vai estar relacionada ao campo da outra pessoa. E aí vai se construindo um caminho, vai se construindo uma história. Não é só decifrando o que tem na carta, não é só decorando o que cada carta diz, porque cada carta vai falar para uma pessoa de uma maneira diferente. É assim que eu trabalho e é assim que eu sinto. Quando eu coloco carta para uma pessoa, às vezes sai assim as cartas, nossa, essas cartas, eu penso que eu vou dizer uma coisa para aquela pessoa e na hora que eu começo a falar para aquela pessoa sobre aquele jogo ali, vai vir uma coisa que tem a ver com a história dela. E aí ela traz a história dela e ela vai colocando e a gente vai construindo um caminho em cima daquelas cartas. Não é só decifrar, não é só decorar. Tem que ter a resposta do campo. Isso se consegue como? Na hora que eu me permito e a outra pessoa que está ali como consulente também se permite. Se ela deixa que você entre no campo. Por isso que antes de começar qualquer leitura, eu sempre peço permissão à pessoa, porque eu preciso que ela também se permita que a gente possa fazer essa interação, né? Dessa energia, desse campo. Então eu já não preciso decorar nada, eu só vou pegar as cartas e jogar aqui. Não, porque eu já falei, né, que a gente precisa estudar. Então, não é só divinatório, é divinatório, mas também é o estudo, porque para os mentores trabalharem com a gente tem que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é justamente isso, é buscar, é estudar, é se predispor, é manter a energia, porque se eu sou um canal, imagine, eu sou um canal, um cano que passa água. E aí eu começo a jogar um monte de coisa nesse cano, a água não vai passar fluida, não. Essa água vai passar toda, vai sair, quando eu abrir a torneira, vai sair só um pouquinho. Por quê? Porque o meu canal não está. Então, quando você começa a trabalhar com a espiritualidade, você tem que lembrar disso, que já que tudo é energia, onde é que eu estou colocando a minha energia? Que canal eu estou sendo para que essa energia flua aqui na mesa, flua no atendimento e que a outra pessoa receba exatamente o que ela precisa. Eu sempre acho que cada um recebe o que precisa, em qualquer oráculo. Muito bom, muito bom. Isso, Mari, construir no caminho. A cada carta vai contar uma história junto com o campo da outra pessoa. É isso mesmo. Mari, por nada, Mari, gratidão a você também, tá? A Mari, junto com o Paulo, né, seu companheiro, através do perfil Odus, também é um dos nossos parceiros, estão aí nesse nosso movimento, né, de levantar mais o conhecimento sobre essas técnicas terapêuticas de autoconhecimento, né, que muito nos conduz mesmo a uma cura, né, quando a gente conhecereis a verdade, ela vos libertará, né, e a verdade está dentro de nós, né, está dentro da nossa história, está dentro do nosso campo, né, e às vezes a gente não tem
essa percepção, essa conexão tão elevada, e aí a gente precisa dessas outras ferramentas. A Mariana e o Paulo também fizeram uma live ontem, e vão oferecer uma técnica amanhã, então, quem quiser saber um pouco mais, é uma live também maravilhosa, visita aí o alduz.etc, tá? Uhum. Eu estou vendo aqui nos comentários, né, que a Laura Paiva está me falando que ela já usa as cartas do oráculo e ela coloca para ela como orientação, como um caminho de autoconhecimento e para os amigos próximos. E a gente começa assim, Laura, a gente começa assim, atendendo, colocando para a gente, atendendo os amigos e, de repente, se você tem vontade, você pode abrir e atender outras pessoas. E aí me veio uma coisa. Também a professora está dizendo que é a busca minha professora Rosana, é a busca pelo conhecimento. Em qualquer trabalho que você vá fazer, você tem que buscar esse caminho de autoconhecimento, de autocura, porque tudo é caminho de cura. Cada vez que você atende uma pessoa, o que você está falando, você também está ouvindo. E o espaço terapêutico é um lugar onde também eu tenho a oportunidade de colocar ali minhas dores e minhas feridas, para que eu possa trabalhar isso. Todo mundo que chega a você no seu campo, chega por algum motivo. Sabe, não existe acaso no universo. Então, as pessoas que chegam a você nesse campo, elas chegam também com coisas que você vai ali também ressoar em você. De uma forma ou de outra, você também está no processo de autocura junto com quem você está atendendo. É uma coisa muito bonita essa coisa de dar energia, porque é assim que a gente trabalha. Sim, a Laura está dizendo, temos que vigiar nossos pensamentos. Orar e vigiar é o que a gente diz, né? Uhum. E outra coisa que eu queria falar, quando eu falei agora de você se preparar, de você estudar, é que tem muita gente que diz, você está trabalhando com energias da espiritualidade, então você era para atender de graça, você não era para cobrar nada. E aí algumas pessoas dizem, né? Dá isso. Mas o que a gente tem a dizer, né, sobre os oráculos, quando você coloca um oráculo com uma pessoa, quando a pessoa se permite, é que tudo tem que ter uma energia de troca no universo. Sim. Sabe assim, você se preparou, você estudou, você está disponibilizando seu tempo, você está disponibilizando sua energia. Então, é assim, é um trabalho. E quando você vê e é um trabalho que já foi muito, mas muito ficado à margem, marginalizado, né? Existe muito preconceito com as pessoas que trabalham com oráculos, com oraculistas, com cartomantes, com videntes. Por quê? Porque tem muita gente, né? Muita gente, que acha que se você está fazendo isso, é que você está aliado com algumas energias que vão prejudicar outra pessoa. E tem muita gente que tem muito medo. Eu tenho amigas que nunca colocaram cartas comigo, porque elas têm medo. Ela fala assim, eu não quero saber. Porque cada pessoa tem seu momento. Então, porque qualquer oráculo, inclusive o baralho cigano, ele é uma forma da gente olhar para dentro. É uma forma da gente também olhar para esses caminhos que trazem para a gente, mas é uma forma de autoconhecimento. É uma ferramenta de autoconhecimento. E, às vezes, você não está preparada para olhar para aquilo. E está tudo bem, porque cada pessoa tem o seu momento. E, às vezes, são autossabotagem mesmo, né, Aldeia? A gente vê que, às vezes, é a questão de se colocar na vítima, né? De ser manipulador, né? Ou de se deixar levar por certos preconceitos. Quando você falou aí essas questões, né, que as pessoas têm muito medo, a gente sabe que durante muito tempo a igreja colocou isso, né, de uma forma muito houve até as santas inquisições, né, onde muitas pessoas eram tidas como bruxos, como bruxas, né? Mas a gente sabe que desde a época do início das civilizações, né, que os faraós tinham lá os seus sacerdotes, e aqueles sacerdotes, eles detinham todo o conhecimento dos 4 elementos, das 3 substâncias, né? E tudo isso é o quê? É o que hoje é chamado de alquimia, que também usavam oráculos também. Usavam oráculos, usavam tudo isso, usavam minerais, usavam cristais, usavam pedras, né? Aqueles adornos todos eram feitos de pedras naturais.
de cristais naturais que têm a sua vibração. Cada um tem uma vibração específica, né? Eu também estou aqui com o meu aqui, coloquei o meu citrino. Então, cada pessoa que trabalha, né? Cada pessoa que se conecta com a energia, então tem a sua responsabilidade. Sim. E cada pessoa que chega a gente também tem a sua responsabilidade. Cada um vai fazendo o seu caminho. Eu acho que e são grandes amigas minhas, e eu não falo assim, ah, você tem que botar carta. Não, no dia que você quiser, no dia que você se sentir. Enquanto isso, vai seguindo. Porque não é o que a gente quer, é quando a pessoa estiver preparada. E se quiser, né? Porque se ela nunca quiser, também tá tudo bem, tá tudo bem. É o caminho dela, né? Cada um, a gente respeitar o livre-arbítrio de cada um e como cada um quer conduzir. Eu também já fui uma que tive muito medo dessas coisas, né? Eu não posso negar, né? Sou de origem da religiosidade popular muito forte, aliás, da religião cristã, né? Católica muito forte. Foi muito enraizada em mim desde 1 ano de idade. E com pais muito, muito severos, né? Muito ali ditadores. E isso era muito temeroso, né? Por mim. Se eu visse muita vela acesa, para mim eu já tinha muito receio, né? Então, assim, qualquer coisa. E, na verdade, a gente tem que ver qual é o sentimento que está por trás disso, né? Porque existem vários caminhos para chegar a Roma. Todos eles vão dar no mesmo lugar, né? E a gente sabe que houve muita manipulação política e religiosa em detrimento desse conhecimento, né? Que eles não sabiam e não queriam que chegasse à mão do povo para que o povo não se rebelasse, não tivesse conhecimento, para que só eles fossem os conhecedores, né? De tanta sabedoria. E hoje o conhecimento está literalmente, né, na palma da nossa mão. A gente pode buscar muitas dessas coisas e muito mais técnicas do que essas que são ancestrais e são milenares estão chegando, né? Tem muitas técnicas novas aí. Hoje mesmo eu fiz uma live agora com a Nilsa Vieira, né, sobre constelação familiar, que é uma técnica recente, né? Aparentemente literalmente recente, né? Tem um pouco mais de 60, 50 anos, né? Uma coisa muito recente. Uhum. As Pilates, que eu também trabalho, também é uma técnica muito recente, né? O Theta Healing também, né? Então, existem outras técnicas que estão surgindo, mas todas elas para nos mostrar que o caminho é a reconexão com a natureza, a reconexão com a fonte criadora de tudo que há e com a energia, com essa energia criadora, né? E a gente pode se conectar de forma natural, que a gente não precisa estar tomando remédio. Né? Uma das primeiras lives que aconteceu aqui foi também com uma das nossas parceiras, que é médica, só que é lá do Oriente Médio, né? Do Catar, então é uma mentalidade um pouquinho diferente. Então ela até não gosta que a gente chame de terapias alternativas, né? Porque ela diz que quer meio que menosprezar um pouco as terapias, e ela tem o seu papel, tem o seu valor, né? E tem a sua função, né? Por ser essa coisa natural, né? Por não precisar de subterfúgios de exploração, de indústria farmacêutica nenhuma para você estar em equilíbrio. Basta se reconectar com a natureza, se reconectar com a fonte e buscar esse autoconhecimento através da técnica que você melhor se sentir à vontade, né? Se você não gosta dos oráculos, tudo bem, não tem problema, até porque eu também compartilho um pouco dessa ideia de que às vezes você vai no oraculista e aquela pessoa te fala uma coisa e você fica com aquela coisa na cabeça enquanto aquilo não acontece, aí você fica eternamente esperando aquilo que ela viu que estava no teu campo, mas de repente você não faz nada, você não muda nada, aquilo ali estava ali no teu campo, estava super... porque a gente sabe que as realidades, elas estão criadas, né? Elas estão aí e são criadas ao mesmo tempo. Existem infinitas possibilidades. Agora, o que existe de diferente é a minha escolha. Né? E aí, se eu não escolho aquilo que ela disse, nunca vai acontecer. Se você não se acha... É o que eu estava falando, o que é divinação. Divinação é um vislumbre dos caminhos. Então, eu vislumbro vários caminhos, mas qual caminho que você vai, como você vai construir esse caminho para... É você, uma decisão sua. Então, a divinação existe, mas não é adivinhar.
é divinatório, dessa energia divina do universo que a gente vai construindo esses caminhos. E eu posso dizer, olha, paizinha, se você seguir esse caminho, pode acontecer isso, isso, isso. Mas você decide mudar, você pega um atalho, você vai... Por Você isso que limpa tem o aquele, livre-arbítrio, né? E limpa agora, aquele, que às vezes você... se você vai para um oráculo, é porque você gostaria de uma orientação desses caminhos, dessas ferramentas para autoconhecimento. Né? Existem muitas técnicas, né? Aí vem a parte técnica, existem muitas técnicas de jogada. Existe, assim, quando você trabalha com a psicologia arquetípica, né, como eu trabalho, então você tem técnicas de estudar os arquétipos através dos oráculos. E aí você vai vendo qual é a melhor técnica que vai se aplicar para o caso daquela pessoa. Eu, normalmente, quando eu atendo uma pessoa, eu sempre peço para responder uma fichinha, porque essa fichinha de anamnese vai me dar uma ideia o que é que você está precisando, para que a gente ali possa construir um caminho. E aí você vai buscar o que você estudou, suas técnicas para trazer ali para aquela pessoa. Por isso que tem que estudar também. Sim, sim. Muito bom, muito importante. E qual é a técnica que você mais gosta de utilizar? Qual é a forma que você mais gosta de abrir e de fazer a leitura? Quando eu trabalho com o baralho cigano, eu gosto muito de estudar os aspectos dos arquétipos da pessoa. Por quê? Porque quanto mais os arquétipos vão falar de como se conhecer. Então, quanto mais você se conhece, mais fácil vai ser você fluir na vida. Então, quando você chega para mim, você diz assim, eu tenho uma questão. E aí a gente bota um estudo com os seus arquétipos para você dar uma olhada para você e depois a gente coloca também cartas, né, para que você veja também o que é hoje, como é que está o seu campo, né, o que está ressoando no seu campo, quais são as energias que você tem que deixar, porque às vezes a gente sente que aquele lugar ali não é o nosso, a gente sente que aquelas energias ali eu tenho que deixar para trás, mas existe a questão do apego muito forte. E aí a gente trabalha isso, que você reconheça o que energias você tem que deixar para trás. Que energias estão vibrando agora aqui no seu campo. E o que é que energias você vai buscar para que você possa construir esses caminhos que você precisa, que você sente de ir atrás. É muito interessante, porque muitas vezes a pessoa chega com uma questão, às vezes chega questão de trabalho, eu devo aceitar esse cargo ou não devo, e aí não é só a resposta, não é só se deve ou não deve. É um olhar para si, é um olhar para suas necessidades, e aí você mesmo diz, realmente não é para mim não, porque não sou eu que vou dizer, é você que vai ver através desse estudo do seu campo, dos seus arquétipos, das energias que hoje estão fluindo em você. E aí a gente vai trabalhando assim, vai construindo. Eu gosto muito de trabalhar com a psicologia arquetípica. Que legal. Muito bom. E a que você... ele já quer marcar uma consulta, Mari. Pois com o Instagram. Uma dicasinha aí para quem não sabe, gente, lá em cima, na setinha, né, onde tem o meu nome lá, Alquimia do Ser, a gente aperta aqui, aparece as duas que estão na live, ou se tiver 4 pessoas, aparece todo mundo aqui para você seguir, tá? Mesmo sem você precisar sair da live, você pode já seguir aí o perfil Ervas e Cristais, mesmo aqui estando assistindo a gente. E como é que você vai, dessa mesma forma que você vai ofertar essa sua... Sim, exatamente. A gente, no sorteio, eu estou oferecendo uma consulta, né, com o baralho cigano, e essa consulta tem duração de 1 hora. Então, né, durante essa hora, a gente vai trabalhar exatamente isso, certo? Pois olha aí, uma boa... É 1 hora para que a pessoa possa conversar e trazer esses caminhos, vislumbrar esses caminhos que a pessoa necessita. Sim. Pronto, gente. Pois aí, olha, se você quer ganhar uma consulta com essa nossa deusa aí, só seguir aí as regras do sorteio, não são tão difíceis assim, né?
tem algumas pessoas a mais para seguir, porque são 24 patrocinadores, então tem que seguir os 24, que senão não ganha, não, na hora de concorrer não vale. Tem que comentar lá no perfil, que é o perfil que está valendo, que é o meu, mas tem que seguir também a Ervas e Cristais, tem que saber seguir todos os outros que estão lá também, tá bom? E aí, o que mais que você quer acrescentar sobre esse mundo, sobre esse universo? Tem algo mais importante aí que você quer que a gente... O que eu queria falar, né, além do que eu estou falando bastante da linha do Oriente, dos ciganos do astral, né, e tem gente que sabe qual é o nome da sua cigana, tem gente que não sabe, mas uma hora você vai saber, mesmo que você não seja aquele médium que incorpora, mas você sente a presença, você sonha, você tem a intuição. Então, quem estiver sentindo esse chamado no coração de trabalhar com os oráculos, pode saber que esse chamado só chega porque está ressoando no seu campo de alguma forma. Então, quem sentir esse chamado pode buscar estudo e trabalhar no processo divinatório. E falando também dos povos ciganos, que a gente busque, de alguma maneira, né, já que a gente trabalha com essa energia cigana, olhar também para esses povos marginalizados, porque hoje os povos ciganos eles continuam sendo marginalizados, continuam sendo colocados como uma categoria inferior. Por quê? Porque as pessoas têm medo do diferente, né? Então, é uma pessoa que, você não tem casa? Como assim que você não tem uma casa fixa? São então, novos, né? Como assim? Aí já se não tem casa, então é um marginal. E isso ainda existe muito, e é justamente que os mentores, né, dos ciganos astrais também falam da gente olhar para isso, para que a gente vá mudando essa visão, né, dessa nossa sociedade que às vezes apresenta setores com tanta injustiça. E essa coisa da justiça social cada um vai botando o seu tijolinho, cada um vai fazendo a sua parte, que aí sim a gente consegue fazer a mudança, porque a mudança tem que partir de mim, né? Tem que partir daqui, de dentro, cada um vai fazendo a sua parte. Porque se eu começar a querer que todo mundo mude e eu não faça a minha mudança, então não vai acontecer. É verdade. Olha aí, né, Mari? Tem aí uma questão já aí para você circular. Se você um dia quiser fazer uma circulação aí, circular um tema aí bem mais amplos, né? Honrando aí esse povo cigano também, esse povo, os povos indígenas também, né? Que também são nômades e também estão sofrendo tanto aí com as suas demarcações, com as suas invasões das terras, né? Então aí nessa luta que infelizmente a mídia não mostra, e é bom mesmo que não mostre, porque se mostrar, vai mostrar de forma deturpada, né? O que realmente está acontecendo. Exatamente, né? Muitas pessoas trabalham com xamanismo, amam o xamanismo, mas não se preocupam com os povos indígenas. Então, onde é que anda essa conexão com esse povo originário, né? Porque a gente não é deslocada, né? Nós não somos deslocadas do tempo e do espaço. Nós estamos aqui convivendo, né? Em uma comunidade, em uma casa maior chamada Terra. E cada um vai fazendo a sua parte, né? Então, se você trabalha com xamanismo, se você usa as técnicas xamânicas, se você está conectado com a natureza, você está conectada também com o que acontece à sua volta, né? Que faz parte da natureza. E essa coisa dos povos indígenas, que a gente tanto fala, os povos originários. É verdade. E o que você pode fazer, né? O que eu posso fazer? Às vezes até que só você divulgar uma coisa que está acontecendo, você ler sobre aquilo, você conversar sobre aquilo, você já está fazendo alguma coisa, né? Não queira, às vezes a gente deixa de fazer o pequeno porque a gente acha que tem que fazer uma coisa grande. Nem sempre. Às vezes de pequeno, de pouquinho em pouquinho, cada um fazendo o seu pouquinho que vai fazer a diferença. Com certeza. E é muito importante também esse comentário que a Mari fez aí, ela falou de prosperidade, mas aí me veio um link sobre propriedade, né? Porque essa questão da gente achar que a gente é dono de alguma coisa, você não é dono de nada, daqui a amanhã você pode não estar mais aqui, e fica tudo aí, né? Sabe-se lá Deus como é que seus filhos, seus herdeiros vão cuidar daquilo, né? Se vão segurar aquilo.
Então, tá, tudo que está na nossa mão hoje nos foi emprestado por alguma razão, por algum mérito, né, ou não, mas, enfim, nada, caixão não tem gaveta, né? E quando a gente passa, a gente não vai ficar ligado a isso aqui, né? Isso me trouxe, esse comentário dela me trouxe assim, mais esse link também, né? Da gente ter essa noção, e acho que toda essa situação planetária que está aí é justamente para a gente nos ater um pouco mais, a refletir mais sobre isso, né? Que a gente se julga tão, isso é meu, isso é. Né? E a gente estava sempre tentando tanto correr atrás de tanto, né? Tem tantas pessoas aí se desfazendo, vendo que tantas coisas não eram necessárias, né? Não eram indispensáveis, né? E, e é isso. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer você, Aldenisa, por sua disponibilidade, pelo seu tempo e pela preciosidade dessas informações, né, desses conhecimentos, tanta história aí, tanta ancestralidade aí foi contada em poucos minutos, né? Que eu espero deixar gravado aqui para ser divulgado lá, colocado lá no YouTube, para que a gente algumas pessoas possam rever depois, né? Quem não pôde estar aqui ao vivo, a gente sabe que a luta e a correria continua, mas é isso. Eu agradeço muito e vou ficar aqui aguardando quem vai ser o sorteado, né? Para que a gente possa abrir esse campo e fazer essa leitura, né? Com a energia dos protetores, com essa energia dos oráculos, né? Então, desejo aí boa sorte para todo mundo, que os ciganos da sorte acompanhem vocês. Que bom, tem um comentário aí, acho que é da Rosa, né? Rosana é minha professora de aromaterapia. Amo, professora. Encantada com seu trabalho. Que bom, né? Que bom, então. Muito grata mais uma vez, Alde. E vamos, quem quiser participar, vamos lá, seguir na Alquimia do Ser. Lá na página da Alde também, o público do Alde aí lá tem, né, Alde? A divulgação do sorteio também, mas o post de lá não é válido para comentar, tem que centralizar os comentários no organizador do evento, que é a Alquimia do Ser, tá bom? Então, mais uma vez, muito grata. Um beijo para você, querida. Beijo, obrigada. Boa noite a todos. A gente se vê por aí. Sim, muito obrigada a todos. Beijos. Tchau, Socorrinha. Entrou agora minha irmã. Beijo, tchau, Sandra. Tchau, professora. Tchau, todos os amigos. Está aqui no Alquimia do Ser, viu? Tereza. Tereza que perguntou. Tereza, está aqui no link da Alquimia do Ser. Você pode apertar aqui nessa setinha aqui em cima e seguir. O post oficial está lá, tá ok? Uma boa noite, meus amores. São 24 oportunidades de ganhar 24 prêmios diferentes. Tem alguns repetidos, mas aí é uma chance a mais. Até mais, boa noite.